Gálatas capítulo 6, verso 9. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Só tem uma versão que fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo nós ceifaremos, se não desfalecermos. Feche seus olhos agora e vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti agora, Senhor, que todo o cansaço que nós possamos estar carregando na nossa alma, que a gente possa hoje ter revelação sobre aquilo que nos assola, aquilo que nos prejudica na caminhada, aquilo que muitas vezes nos mina de viver uma vida de vencedor, Pai, de viver uma vida na plenitude da Tua presença, Pai, de fato desfrutar da abundância daquilo que o Senhor prometeu, não pela prosperidade, pelo muito ter, mas pelo sabor de desfrutar cada momento de prazer na Tua presença. Em nome de Jesus, nos dá espírito de revelação e de sabedoria hoje, para que, se o nosso coração estiver cansando, se alguém está cansado aqui, que ele possa ser revigorado, para que ele possa entrar num processo para ser restaurado, reanimado no Senhor, para não desistir, porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, Paulo, ele escreve como se fosse algo quase como inevitável. Ele está avisando a igreja: olha, pode acontecer isso. Mas quando isso pode acontecer? Quando eu posso me cansar? E o que é esse cansaço? Será que é um cansaço físico que ele estava falando? O cansaço físico, esses dias eu andei pulando corda lá na casa da minha irmã, estava no almoço de família, fiquei com dor nas pernas 2 dias, tomei um Dorflex, resolvi, passou, descansei do meu corpo. Mas e o cansaço na alma? Será que esse descanso é natural? Será que o passar do tempo pode fazer eu descansar a minha alma e depois eu revigoro ela? O que é esse cansaço que Paulo estava dizendo? Sabe, irmãos, quando ele fala só não nos cansei de fazer o bem, é que muitas pessoas na igreja da Galácia, eles estavam olhando ao redor e vendo alguns cenários que não estavam agradando a pessoa deles, e eles estavam entrando naquele estágio que a gente chega e fala assim: ó, cansei disso. Alguém aqui já chegou nesse momento? Quando a gente chega numa situação e fala assim: ó, disso aqui eu cansei, não falo mais, não mexo mais, não quero mais saber. Você abandona, você abre, sabe assim, não quero. Ouvir aquilo te traz agonia, porque você cansou. E ele está falando que se nós nos cansarmos de fazer o bem, a gente pode desfalecer e perder a colheita. Eu quero que você baixe a sua cabeça e leia de novo o texto. Eu quero explicar um princípio espiritual muito importante hoje. Ele fala ali: não vos canseis de fazer o bem, pois no tempo certo nós colheremos. Amém? Aí ele bota uma condição: se não desfalecermos. Ah, mas como assim, André? Eu semeei, eu plantei, eu vou colher. Mas ele bota assim: ó, se não desfalecer. O que é um desfalecimento? Falecer é uma morte. Eu morri. E desfalecer é um esgotamento temporário. Eu estou desfalecido. A versão que traduz como desânimo é alguém que está esgotado a ponto de não ir no campo colher a sua semeadura. O que acontece se eu semear, o campo estiver branco, pronto para colher, e eu atrasar a minha colheita? 90 dias. Porque eu estou em casa, desfalecido, esgotado, cansei desse negócio de agricultura, não quero ir lá ceifar o campo. Eu vou perder tudo que eu semeei naquele momento. É isso que Paulo está tratando aqui. O cansaço espiritual nos afasta da bênção de Deus que nós mesmos estamos semeando, para que no futuro próximo possamos colher. Mas esse cansaço, o que
que é o cansaço? Eu vou dar alguns exemplos para nós. Sabe quando tu procura fazer o bem e tu cuida da vida da pessoa, tu fala do evangelho para ela, tu quer o melhor para a vida dela e a pessoa te devolve com uma ingratidão? Tu cansa, porque tu fez o bem e colheu uma ingratidão. Mas tu continua fazendo bem e aí alguém fala mal de ti. E aí tu continua fazendo bem e alguém faz fofoca de ti. E aí tu continua fazendo bem e ao redor o cenário não é bom. E tu não vê uma resposta, não vê um resultado, não vê um fruto. E a tua alma, a tendência dela, em grandes percursos, quando a gente tem que confiar na promessa de Deus, numa vida inteira, é em determinado momento dessa vida, o cansaço nos atinge. O cansaço nos faz entrar para uma vida de pecado, porque a gente cansou de ser fiel a Deus, sabe? Não vimos o resultado. O cansaço nos faz abandonar o ministério, porque eu não vou mais servir a Deus, servir essas pessoas em nome de Jesus, porque elas não me devolvem nada. Eu abandono o ministério, eu abandono missões que Deus deu para mim no meu pessoal, eu abandono uma visão que o Senhor colocou dentro de mim, que queimava no meu coração, que eu queria fazer, ajudar, servir a igreja. Eu acabo cansando. E aí eu boto a culpa em quem? Em pessoas. Eu atribuo, eu coloco assim, cansei por causa de fulano, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro, e isso me esgotou. E Paulo está dizendo o seguinte: cuidado. Você semeou com tanto carinho, bem, você pregou o evangelho com tanto amor, não desfaleça agora, para não perder aquilo que você semeou. Amém, Jesus, aleluia. E quando nós estamos chegando perto desse cansaço, ou muitos de nós já até entramos, nós temos a pandemia como uma desculpa para tudo, sabe? A pandemia era o problema financeiro. Tem gente que estava na crise financeira antes da pandemia. Tem gente que estava desanimado antes da pandemia. Tem gente que estava com problema no casamento familiar antes da pandemia. Tem gente que tinha uma frequência muito baixa na comunhão da igreja antes da pandemia. Mas a pandemia veio e agravou o problema. Só que ela não é a origem do problema. É que antes de chegar, já tinha gente que tinha cansado. Tinha gente que tinha o evangelho já como um fardo. Esse negócio de cristianismo está me cansando. Esse negócio de ser cristão é um peso, sabe? Aí quando chega a crise, a gente joga nas costas da crise. Mas eu quero trazer um exemplo na Bíblia hoje de alguém que cansou, mas ele se sujeitou a uma restauração. E depois eu quero dar um exemplo no final de outra pessoa, de Davi, de tudo que ele passou até chegar no momento da promessa. Quando nós temos que confiar em grandes períodos de promessa, se nós não tivermos total certeza, o foco pelo qual nós existimos e o local que nós estamos frequentando, e a missão que nós temos no nosso lugar, e o que Cristo espera de nós, prestem atenção, o que Cristo espera de nós, nós não tivermos essa certeza no nosso coração, a tendência é nós começarmos a desvalorizar o Evangelho e a esquecer aquilo que Jesus espera que nós façamos de novo. E aí nós olhamos mais para nós do que para Cristo e cansamos. Quando nós olhamos para nós cansamos. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Verso 15. Diz assim: e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Presta atenção nessa parte. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. O que ele estava dizendo? Não é guerra, ninguém batalhou, mas alguém está adorando alguma coisa. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-lhe a ira, arrojou nas mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte. Ele quebrou as tábuas que Deus tinha colocado na mão dele.
reflexão. Imagina, Deus fala conosco assim, ó, vamos subir um monte, que eu vou fazer uma aliança com o povo, e tu vai ser aquele que vai ser o canal dessa aliança. A tua missão é ficar 40 dias comigo em cima, e noites, né? Revestido da minha glória, eu vou te ensinar, te falar, escrever qual é a minha aliança, os meus mandamentos. Tu vai descer e vai entregar essa mensagem para o povo, para que todos saibam que eu sou o Senhor. Olha que coisa linda. Olha a importância do que Moisés tinha nas mãos. Olha a importância do que ele carregava, que Cristo tinha dado para ele. É como nós hoje. Cristo nos entrega algumas coisas hoje, e nós às vezes guardamos ela ou deixamos de lado, desvalorizamos. Então ele chega naquele momento, um momento que ele se depara com o que estava acontecendo no meio do povo, o pecado, a idolatria. Arão, que era o irmão dele, já estava do outro lado. Se nós lermos o texto um pouquinho mais para cima, a gente vai ver Moisés intercedendo pelo povo, porque Deus avisou ele, olha, lá embaixo eles estão já fora da direção, eles não estão mais contigo nem comigo. Moisés intercede por eles, fala assim, olha, Senhor, é o povo que tu tirou do Egito, vamos permanecer. Moisés está intercedendo. Deus fala, então tá, então desce, vai. Mas Moisés não tinha visto o que estava acontecendo ali, só Deus tinha falado. Quando ele chega lá e ele vê, ele se vira e quebra as tábuas. Eu não sei vocês, mas se eu sou Deus e eu entrego a tábua para alguém, e alguém vai lá e quebra a tábua, complicou. O que aconteceu ali naquele momento? Imagina a cena, Moisés chega e fala assim, ó, o quê? Um bezerro de ouro? Dança, adoração, eu estou lá em cima 40 dias, 40 noites, fazendo aliança com Deus e para vocês e para mim, para que o Senhor esteja conosco. Cansei de vocês. Quebra as tábuas. Moisés cansou. E muitas vezes a gente cansa mesmo. Só que eu quero trazer hoje para vocês que o nosso cansaço diante de Deus, ele não é justificável. Amém. Não há nada que a gente possa chegar diante do Senhor para dizer assim, Pai, cansei disso, por isso, por aquilo outro, eu não vou perdoar fulano porque é a 10ª vez que ele me ofende, eu não vou fazer isso porque eu não aguento mais, não tolero aquela pessoa, eu cansei, para aquele lá eu não prego mais, aquele lá vai ter que, outro vai ter que amar ele, eu não amo mais. No Senhor, isso é injustificável. É verdade. Abra uma Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Quando isso acontece, passa todo um cenário, há uma separação do povo, ele tem que alinhar de novo, mas as tábuas foram quebradas. O que tem que fazer? Tem que começar tudo de novo, infelizmente. E nesse cenário que acontece isso, se a gente ler o texto aqui, a gente vai verificar no Êxodo, no capítulo 34, como Deus começa a conversar e a tratar Moisés de novo sobre as tábuas. O que acontece? Às vezes, na nossa vida, algumas áreas delas a gente cansa e não quer mais que seja tocado nela. E nós não queremos mais investir tempo nela. Mas é a área que Deus vai ministrar no nosso coração. Pode sair daqui e ir para outra igreja, pegar um culto. O que vai acontecer? Ministração espiritual vai falar naquela área que você cansou. Pode estar orando, pode estar lendo, vira e mexe, vai voltar e vai na área que nós estamos cansados. Porque Deus não quer abandonar ninguém que cansou na caminhada. Ele não quer deixar a pessoa. Ele quer que a pessoa seja reanimada nele, que ache descanso nele, para caminhar, para valorizar aquilo que ele colocou na vida da pessoa. Então ele vai insistindo, ele vai insistindo, ele vai insistindo, para que a pessoa se reanime. Vamos ler esse capítulo 34, do verso 1 ao verso 5. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantando-se pela manhã de madrugada.
subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levantou as mãos às duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Moisés ele entra num processo agora aqui. A partir do momento que a pessoa cansa em Deus, eu preciso deixar bem claro isso, a pessoa cansou, ela não vai se recuperar menos que seja no próprio Deus. Isso não existe. Ela não consegue se reanimar em nenhuma outra coisa que não seja no próprio Deus. Porque o cansaço dela, nós vamos ver agora aqui, não foi produzido por Deus e nem por nenhuma outra pessoa, mas foi por ela mesma. No versículo 1 ele diz assim: faz duas tábuas de pedra. E ele deixa bem claro, se vocês acompanharem, que Moisés quebrou. Olha que interessante. Escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou, que quebraste. Pensa, Moisés tinha tudo para justificar para Deus. Ah, Senhor, mas eu quebrei, porque tinha um bezerro de ouro, olha, eu estava te afrontando, estava me afrontando. Olha o que aconteceu, olha a rebeldia do povo, olha o pecado. E ele podia justificar com tantos elementos. Deus só disse o seguinte para ele: tu quebrou, era minha e tu quebrou. Se tu não reconhecer que quebrou, ficar botando a culpa nos outros, a gente não passa o primeiro estágio. O primeiro estágio para andar no Evangelho é uma constante vida de arrependimento. Não só de pecado, porque arrependimento significa mudança de mente. Então eu preciso renovar a minha mente, me arrepender daquilo que ofende o Evangelho e atrapalha, desvaloriza o Evangelho para que as pessoas possam receber. Então quando chega nesse momento aqui, e Deus fala para Moisés assim: ó, vamos fazer de novo as tábuas, mas tu vai fazer as tábuas, tu vai providenciá-las, porque tu quebrou. Não há justificativa de Deus. Deus ele é plenamente confiável, ele nunca fez e nunca fará nada que nós possamos desconfiar dele. Ele é perfeito, ele é fiel, ele é justo. Então se nós, de alguma forma, estamos cansados, não tem como nós justificarmos isso nos outros. Porque Ele mesmo providencia para nós um descanso. Amém, aleluia. O salmista diz: e no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Amém. Então o que é que eu estou fazendo? Estou descansando em outro lugar que não seja no próprio Deus? O que é que está acontecendo comigo que eu estou descansando em alguns lazeres seculares, que eu estou descansando em algumas partes assim que eu quero meio que esquecer da presença de Deus, eu quero esquecer da igreja pela qual Jesus morreu, eu quero esquecer de todas as coisas que o Senhor tem como preciosas, porque eu quero descansar. O Senhor não recebe esse descanso de bom grado, porque Ele providenciou o Filho dele para morrer por nós, para que a gente tivesse acesso ao descanso de Cristo. Então quando nós escolhemos outro descanso que não seja o próprio Deus, é uma falta dele. O primeiro passo, quando nós estamos cansando, é reconhecer isso. E esse cansaço ele leva nós ao pecado, ou leva nós a abortarmos um plano, uma missão que Deus confiou a nós. Não estou falando de ministério somente disso, estou falando de pequenas funções, pequenas missões que Deus nos dá dia a dia. Pessoas que nós temos que amar, pessoas que nós temos que acompanhar, palavras que nós temos que fazer, orações que nós temos que proclamar para interceder. São pequenas coisas. Moisés tinha uma missão: subir, descer com as tábuas, fazer a mensagem ao povo. Ele não fez. Nós às vezes estamos cansados e a nossa missão fica estacionada. Ela não anda, ela não vai para frente. Depois desse primeiro estágio, quando nós reconhecemos: quebrei a tábua mesmo, cansei, me indignei com tal situação, mas a culpa é minha, Senhor, eu sei, a culpa é minha. Não adianta nem querer justificar que eu sei que a culpa é minha. No andamento da passagem vem um segundo estágio. O Senhor fala para Moisés: pega as tábuas, sobe. Antes as tábuas foram providenciadas por Deus lá em cima do monte. Agora ele tem que pegar duas tábuas e subir o monte com as tábuas de pedra. Sobe. Nós vamos passar lá de novo, no mesmo período. Nós vamos conversar, vou te dizer de novo os atributos da aliança, da lei. Tu vai descer. Olha que interessante. Ele vai passar pelo processo de novo. Sabe o que isso significa para a nossa vida?
quer mais fazer nada, é a mesma área que depois que passar o período do desfalecimento, nós vamos voltar para corrigir. De novo. Por quê? Porque eu perdi a colheita. Então eu tenho que voltar para semear aquela área de novo. Quando nós desfalecemos, nós lemos em Gálatas 6:9. Se nós desfalecermos, nós perdemos a colheita. Porque nós cansamos. Quando nós cansamos, além de perder a colheita, a gente volta para ter o mesmo tratamento com Deus, o mesmo relacionamento naquela área, para corrigir aquilo, para semear de novo, vencer e se animar no Senhor. Amém, aleluia. De novo. André, parece que a gente está perdendo tempo. De certa forma, sim. E quando nós desfalecemos, aquele período, ele não atrai nada de bênção na nossa vida. É um descanso, vamos chamar assim de descanso secular. Nosso descanso é do Senhor, amém? Amém, eu creio, aleluia. Não há nada de errado em sair, em passear, em ter outros prazeres. Não há nada de errado. Mas a partir do momento que eu sinto mais prazer, mais vontade de estar em outro lugar do que na presença de Deus ou na comunhão da igreja, aí está errado. Aí está errado. Nesse momento aqui, Moisés faz tudo de novo, volta e corrige a área. É como aquilo que eu tinha dito. É a área que o Senhor vai trabalhar incessantemente para que você se reanime nela de novo, para que você volte a praticar os rudimentos do Evangelho naquela área. Naquela área. Naquele momento onde nós cansamos. E depois disso passa, se a gente analisar o texto, o Senhor pede as tábuas para Moisés. O que isso significa? Por que Deus não providenciou as tábuas de novo? Ele disse, não, agora tu vai fazer e vai me trazer. Entra um nível de restituição para Deus. Olha que interessante. Nós temos que restituir a Deus aquilo que nós quebramos. Não, mas como é que funciona? No cansaço isso. Sabe a área que nós cansamos? Agora naquela área nós vamos ter que glorificar a Deus. Porque antes nós tivemos a oportunidade de não glorificarmos. Então nós vamos ter que voltar lá, além de ter o tratamento, ouvir, ser ministrado, agora nós vamos glorificar o Senhor naquela área. Porque essas tábuas eram para glorificar a Deus numa aliança que Ele estava fazendo com o seu povo. Então eu tenho que restituir para Ele. Nós temos que fazer isso também. Temos que devolver a glória a Deus. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de glorificar o nome de Jesus pelo Evangelho e não fazemos por algum motivo nosso, pessoal, de orgulho ou justiça própria, todas as vezes, é porque nós cansamos. E quando nós cansamos, a glória não vai para o Senhor. O Senhor não cansou de nós em nenhum momento. Jesus foi até o final. Amém, aleluia. Por que nós cansaríamos É verdade. do Evangelho? Passado esse momento, Moisés desce e chega no final, aonde ele vai frutificar. E aí a alma cansada se alegra com o fruto. Por quê? Porque ele termina a missão. Ele vai e ele proclama a mensagem da aliança para o povo, ele lê os mandamentos. Sabe, muitos de nós nesse meio desse processo, quando nós estamos cansados, a gente para no meio do processo. A gente até reconhece, não, tá certo, cansei, não era justificável, tudo bem, eu entendi. Vamos começar de novo o processo, Deus está ministrando no meu coração, não, eu vou ceder, sabe, de fato, eu vou ceder nessa área, eu quero sim perdoar, eu quero amar as pessoas a mais, eu quero me libertar dessa área onde eu não deixei Jesus entrar ainda, amém. E o processo começa, continua, eu vou restituir a Deus, eu vou glorificar o nome dele agora, nessas áreas. Vai ser mais do que um simples tratamento pessoal, eu e Deus. Eu vou procurar as pessoas, eu vou conversar com elas, eu vou acertar no reino de Deus, para que as pessoas olhem que Cristo está na minha vida. Só que daí chega o momento de frutificar, as pessoas param. A frutificação é o que nos dá ânimo, é a cereja do bolo, para nós estarmos animados no Senhor e descansando na certeza da sua promessa. Frutificação não digo só de pessoas recebendo Jesus, também nosso coração se alegra quando alguém é batizado em nome de Jesus. Nosso coração se alegra quando as pessoas recebem Cristo. Mas também nosso coração se alegra quando as pessoas começam a frutificar no Espírito. Como diz em Gálatas 5:22, amor, paz, esperança, benignidade. Quando as pessoas começam a se preocupar um pouquinho mais com a sua vida interior, com quem elas precisam representar, formar Cristo nelas, quando isso começa a acontecer, é uma frutificação.
Isso anima as pessoas. Porque antes eu não conseguia amar como eu amo hoje. Antes eu não conseguia ter a paciência que eu tenho hoje. Antes eu não tinha a paz que eu tenho hoje. Isso anima, isso dá descanso, isso dá certeza da promessa, confiança em Deus. Na maioria das vezes, Gálatas capítulo 5, verso 22 para frente, é só uma receita, mas as pessoas não oram buscando. É só vários nomes de virtudes que querem. Na verdade, é com o relacionamento com o Espírito Santo que essas virtudes vão ser despertadas em nós. Amém? Agora, passando por esse processo, eu quero dar um exemplo de Davi, que eu particularmente, quando eu cheguei nessa parte da Bíblia, 1 Samuel capítulo 30, eu achei fantástico o que Davi passou naquele momento. Porque é uma das passagens que a gente passa meio correndo na história. Porque o que marca mais Davi é Golias, o que marca mais Davi é a caverna de Adulão, é outras passagens. Mas esse capítulo, ele fala de algo, uma superação de Davi, muito, muito importante para a nossa vida, como exemplo. Vamos pensar o seguinte: muito antes, 1 Samuel capítulo 30, na verdade 13 anos antes que aconteceu nesse capítulo, Davi é ungido rei. Mas ele só foi ungido, ele não era ainda empossado como rei. Depois que ele foi ungido rei, passaram-se 13 anos até ele residir em Ziclag. E durante esse período, ele teve o episódio de Golias, que ele venceu o filisteu. Ele teve o episódio, alguns episódios com Saul, que Saul ficava oprimido por um espírito imundo, ele tocava e Saul era liberto. Ele foi perseguido por Saul. Saul prometeu para ele isenção de impostos, riqueza e a filha. E ele teve que ser perseguido, não ganhou a riqueza naquele momento. Ele era alguém sem pátria, porque o rei estava perseguindo ele. Imagina, sem família, sempre correndo, se escondendo. Se esconder de alguém já é difícil, imagina se esconder do presidente da República, o cara que tem contato e informação em todos os lugares. Assim era Davi naquela época, se escondendo de Saul. Aí ele sai, vai habitar um tempo lá em Gate com o rei dos filisteus. Poxa, ele tinha destruído, ele tinha matado Golias, que era o principal guerreiro dos filisteus. Teve que ir lá se sujeitar porque estava sendo perseguido por Saul. Foi morar em outra nação inimiga. Aí depois ele vai para a caverna e lá ele encontra só pessoas endividadas, sem esperança, amarguradas. É assim que a palavra de Deus fala nessa. Olha o cenário, 13 anos confiando numa promessa que Deus tinha dado a ele. Quantos de nós aqui temos promessas de Deus? Amém, aleluia. Reflita nisso, né? Não só as promessas que estão escritas aqui, porque aqui tem muitas promessas. E nós confiamos no Senhor que Ele irá cumprir, porque Ele é fiel. Amém. Mas além dessas promessas, o Senhor ministra com o seu Espírito em nós algumas promessas que nós cremos de forma pessoal. Olha como Ele é bom. Olha a graça de Deus. Ele fala conosco de forma pessoal. E passaram-se 13 anos. Naquele momento lá, ele reúne aquele povo que estava na caverna e começa a lutar algumas batalhas. E em determinado dia, agora chegando no capítulo 30 de 1 Samuel, ele sai para uma batalha e ele não deixa nenhum soldado na cidade, a não ser mulheres e crianças. E naquele dia, os amalequitas entram na cidade, destroem e queimam a cidade, Ziclag, e levam cativas as esposas de Davi, levam cativas todas as mulheres e todas as crianças. Quando eles chegam na batalha, é um cenário de morte, porque eles não sabem, na verdade, se elas não estão mortas, as mulheres, e nem se as crianças não foram mortas. Eles chegam no cenário onde está a cidade queimada. E aí, no meio do capítulo 30 tem um versículo que diz assim: e Davi e os homens que estavam com ele choraram, e choraram até perderem as forças. Em alguma versão diz assim: choraram até não ter mais força para chorar. O que significa isso? Cansei. Como é que era o tratamento 13 anos antes do Golias? Ó, tem um filisteu afrontando aí. Quem é esse circunciso? Não, me dá aquele na minha mão que eu vou matar ele em nome do Deus Altíssimo. E agora lá, a primeira reação que Davi teve
Depois de esperar 13 anos a promessa, foi, cansei. Será que vai acontecer? Será que aquele profeta não se enganou quando me viu? Será que esse reino vai vir para mim mesmo? Sabe? Será que aquela pessoa que eu tanto oro da minha família vai se converter? Será que a cura que eu espero vai acontecer? Será que a minha situação financeira vai melhorar? Será que Deus vai prover um alimento na minha casa? Será que Ele vai restaurar o meu casamento? Será? Tantos serás que vem na nossa mente. E nós estamos orando e buscando a Deus. Mas a gente quer a resposta numa semana, no mesmo dia, em 6 meses. Aqui tinha se passado 13 anos. Naquele momento ali, a segunda reação foi o seguinte: Davi era o líder. Os soldados falaram o seguinte: a culpa é de Davi, vamos apedrejar ele. Olha essa situação. Ele já tinha chorado até perder as forças. E depois ainda fica o pessoal tramando e borbulhando assim: ó, nós vamos te apedrejar, tu é o culpado. Olha o cenário. Logo depois disso, entra o versículo e diz assim: ó, mas Davi, olha só que é isso, se animou no Senhor. E aí ele pede o elfo, o sacerdote, porque ele quer consultar o elfo, o manto sacerdotal, porque ele quer consultar o Senhor. E aí ele consulta Deus. E ele pergunta: irei eu à casa dos amalequitas e terei vitória? E Deus diz para ele: sim, vai. E tu vai buscar as mulheres e as crianças e vai vencer. E ele vai, ele recupera as mulheres, as crianças, eles derrotam os amalequitas, e aí ele pega os despojos de guerra e volta mais rico do que ele foi. E 2 semanas depois desse acontecimento, Saul morre, e depois ele assume o reino. O dia mais difícil da vida de Davi, que ele tinha tudo para ter se cansado, entregado os pontos, e ó, não quero mais. Logo depois, o reino estava pronto para ele. O campo estava pronto para ele colher. O que poderia ter acontecido se Davi tivesse, ao invés de ter se animado no Senhor, tivesse aceitado a morte e falado: apedreja que eu mereço. Apedreja, pode matar. Porque eu era o líder e não botei ninguém aqui para cuidar da cidade. O erro foi meu. Pode apedrejar. Ele ia não só desfalecer, ele ia falecer. E o reino estava pronto para ser colhido. Era a promessa. Esse era o exemplo que eu queria dar para nós hoje. Que pode acontecer. Não deixe de confiar em Deus. Em nenhum momento. E não culpe as circunstâncias, a crise, o tratamento das pessoas, quem elas são, o que elas fazem. Nada disso. Confie no Senhor. No tempo certo, todas as coisas se convergem a Cristo. Aconteceu na cruz e diariamente elas acontecem na nossa vida também, porque Cristo habita em nós. Amém. Aleluia. Não tem por que nós nos justificarmos diante de Deus, porque Ele é a nossa justiça e nós descansamos no Senhor. Provérbios capítulo 24, verso 16. Coloca para nós aí. Esse eu quero ler, pessoal. Capítulo 24, verso 16. Diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Justo aqui não é alguém que é bom, alguém que sempre faz tudo certo. Justo aqui é quem tem Cristo. Justo aqui é quem é salvo. Justo aqui é quem é justificado em Jesus. Ele pode cair, mas o Senhor ajuda a levantar. E lá fora não tem que ajude. Lá fora o diabo só pisa para baixo. Lá fora tem que ser na força do braço. A calamidade leva, derriba, diz uma versão. O nosso descanso não está lá fora. O nosso descanso não está em nenhuma outra coisa que não seja o próprio Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé. Amém. Se de alguma forma nós estejamos cansados hoje, vamos orar para que nós venhamos nos animar, Senhor. Não vamos orar para que Deus nos anime. Não, vamos dar o primeiro passo. Eu quero me animar no Senhor. Eu quero abrir a Escritura e me animar no Senhor. Eu quero orar para me animar no Senhor. É verdade, Jesus. Isso tem que vir de dentro de nós. Oh, Espírito Santo. A valorização do Evangelho, a valorização da pessoa de Jesus tem que partir de nós. Ele já fez tudo e é digno de toda a nossa confiança que cuida da nossa vida. Que isso parte de nós. Se há alguma área que eu esteja cansado hoje, que eu já desisti dela, se há pessoas as quais eu já desisti também, já cansei, hoje é noite
da gente renovar os nossos. E dizer para o Senhor, eu quero me animar em Ti. Porque eu não quero ser um daqueles que cansou. Eu quero ser um daqueles que vai colher integral do Senhor. Porque eu não estou plantando para ninguém que seja homem natural. Eu estou plantando para Deus. E o bem que eu planto para Deus, eu colho no tempo oportuno. Amém? Vamos baixar nossa fronte, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, e se há corações aqui que estão cansados, Pai, Senhor, que eles sejam reanimados em Ti. O Espírito Santo injeta neles, Pai, como Davi, que mesmo no meio da calamidade, Pai, mesmo no meio do problema, uma promessa que parecia que nunca ia se cumprir, ele se animou no Senhor, aleluia, renovou os votos e foi buscar não só a vitória, mas o descanso e a paz na Tua presença. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Pai, que nenhum de nós venhamos perder a colheita daquilo que nós estamos semeando. Nos livra do desfalecimento, Pai. Nos livra de desvalorizar o Teu Evangelho em alguma área, para alguma pessoa, por ingratidão, Pai, por desonra, por alguma coisa que alguém faça a nosso respeito, Pai. Nós não temos justiça, Pai. Bom é só o Pai, aleluia. Por isso eu peço a Ti em nome de Jesus. Coloca no nosso coração um coração incansável, um coração que persiste, um coração que persevera, um coração de profeta, não que é medido no nível de manifestação sobrenatural, mas um coração que está disposto a sofrer até o final, por quem quer que seja, em qualquer lugar, Pai, em nome de Jesus, pelo Evangelho da Graça. Eu clamo a Ti, Senhor, reanima os corações neste momento, Pai, para que de fato eles não venham desfalecer, mas principalmente, Pai, que no meio do processo de restauração que não haja desistência, Pai, que nós venhamos sim ser restaurados a nossa alma, Pai, venhamos ser tratados, venhamos dar glória a Ti, venhamos frutificar, aleluia. Nós desejamos a Tua presença, Pai. Nós queremos que Tu faça parte de todas as áreas da nossa vida, Pai. Todas as áreas, Pai. Não queremos deixar nada guardado somente para nós. Que o nosso prazer e o nosso ânimo esteja somente na Tua presença, Pai. E todas as outras alegrias, Pai, e todos os outros prazeres não se comparem, Pai, à Tua presença, à Tua palavra, Pai, à comunhão dos santos. Em nome de Jesus, Pai, traz em nós um coração que se regozija, Pai, com a salvação, um coração que se regozija, Pai, com os frutos, Pai, com alguém que recebe o Senhor, um coração que se regozija confiando na promessa que já foi estabelecida, Pai. Tu és digno de toda confiança, Pai. Tu és fiel, Senhor, eu quero declarar hoje aqui. Tu és fiel, Pai, e nós confiamos em Ti, em nome de Jesus, Pai. Nos faz imparáveis, Pai, nesse tempo.